Desde que eu cheguei aqui já me rotularam de tudo, não é? De retranqueiro, de jogador que só joga em transição, enfim, tudo o que vocês quiserem, já me rotularam de tudo. Mas eu quero vos dizer o que eu disse já há 3 ou 4 anos atrás, não vou mudar. Diz-me os jogadores que eu tenho, eu digo-te como é que eu jogo. Embora para muita gente o Abel Ferreira é um técnico de um estilo só, retranqueiro, ou seja o que for, quem acompanha o futebol, quem analisa o futebol sabe que ele é especialista em se reinventar. E nesse vídeo eu vou te lembrar cada reinvenção do Abel Ferreira desde que ele chegou no Palmeiras, pra gente chegar numa conclusão. Será que o Abel é esse técnico limitado que muita gente quer pregar mesmo? Ou ele faz jus a todos esses anos à frente do Palmeiras com tantas conquistas? Ninguém ganha tudo que ele ganhou à toa, tá bom? Vem comigo depois da vinheta. Ó, esse é um vídeo a princípio só para membros do canal Parmeira. Então para você ver vídeos exclusivos só para membros, torne-se membro. Por R$ 4,99 você ajuda o projeto e também recebe vídeos exclusivos, além de participar do nosso grupo do WhatsApp, nosso servidor do Discord e participar das lives, tá bom? Mas se você tá vendo esse vídeo e não é membro, é porque ele foi desbloqueado pelo nosso sistema de desbloqueio de vídeos. E isso acontece nas lives do canal Parmeiro, tá bom? Então, ó, para não perder as nossas lives, deixa o like, se inscreve no canal Parmeiro, mas ativa o sininho, porque o YouTube não anda entregando muito as nossas lives não, tá? Chega com a gente aí nas nossas lives e segue aí pro vídeo. Para falar da trajetória do Abel, a gente precisa falar desse jogo aqui, principalmente desse momento que vivia o Palmeiras, né? Tomou taca do Coritiba em casa em outubro de 2021, no momento em que o técnico do Palmeiras era Vanderlei Luxemburgo e ele escalava um time cheio de improvisações, como ele sempre fez na carreira, né? Improvisando jogadores, encontrando novas funções e tudo mais, mas era um time cheio de improvisações, na teoria muito ofensivo, mas que a gente vê até nos melhores momentos, era um time que pouco conseguia criar, um time muito, mas muito limitado. E o time base do Lucha era esse aqui, ó, o Everton, Rocha, Felipe Melo na zaga, Gustavo Gomes e Matias Vinha, Bruno Henrique e Patrick de Paula, na frente o Veiga, Wesley numa ponta, Rony na outra ponta e Luiz Adriano como centroavante. Em tese, um 4-3-3 extremamente ofensivo, né? Ainda mais quando você tem um lateral como Vinha, que era muito ofensivo. O Marcos Rocha, naquele momento, ainda era um lateral certamente ofensivo, né? Você tinha volantes como Patrick de Paula com boa qualidade, Bruno Henrique que em 2018 fazia muitos gols, na zaga você tinha um Felipe Melo que era um volante recuado, então muitos jogadores ofensivos numa escalação que prometia ser muito ofensiva, mas que era uma escalação que não funcionava na prática. Eis que pisa em solo brasileiro o Abel Ferreira, vindo direto do PAOK da Grécia, né? Um técnico que até então era desconhecido, mas tinha sido muito falado semanas anteriores por ter eliminado o Jorge Jesus, né, nos playoffs da Champions, e ele chega no Palmeiras como um cara desconhecido e que vamos ver qual é que é. Agora o Palmeiras tem um técnico português, né? E ele já chamou muita atenção na coletiva de apresentação, onde ele não só falou muito bem, mas também mostrou muito conhecimento sobre os processos do Palmeiras, sobre o que era o time titular, o time reserva, o elenco, os jogadores da base. O Abel parecia conhecer muito mais o Palmeiras do que a gente espera de um português vindo da Grécia que nunca pisou no Brasil para treinar time nenhum. Então o Abel já surpreendeu logo na sua coletiva por saber muito do Palmeiras, e futuramente a gente saberia que isso é porque ele é muito estudioso e ele ia se mostrar com o tempo extremamente estudioso. E logo de cara o Abel já fez algumas mudanças, como por exemplo voltar o Felipe Melo para volância, né, tirando o Bruno Henrique. Com isso ele promoveu a entrada do zagueiro Luan na defesa, então formamos a dupla Luan e Gomes, Marcos Rocha mantido, Vinha mantido, e aí um ponto muito importante que o Abel percebeu que o Palmeiras estava muito desequilibrado, era uma escalação muito ofensiva, mas pouco equilibrada, e era aquilo que esse Palmeiras precisava. Ele contou com a lesão do Wesley, né, que teve esse azar, mas ao invés de colocar um atacante no lugar do Wesley, ele simplesmente colocou o Gabriel Menino para formar esse trio de ataque. Trio de ataque? Não, porque na verdade o Palmeiras passou a jogar num 4-4-2 com o Gabriel Menino fazendo esse corredor aqui, mas jogando na linha de meio, e aí formou-se a dupla de ataque Rony e Luiz Adriano, que funcionou tão bem, com o Luiz Adriano saindo para fazer a função de meia por muitas vezes, enquanto o Rony atacava espaço. E foi aí que vimos a melhor versão dessa dupla, né? E esse foi o Palmeiras que fez toda a campanha da fase final da Libertadores e colocou o Palmeiras numa final
contra o Santos. Aquele time tinha ganhado corpo e mesmo com algumas lesões, como por exemplo o Felipe Melo, que teve uma lesão durante essa trajetória, assim, o Felipe Melo era titular do Palmeiras, acabou que entrou o Danilo no lugar do Felipe Melo e foi muito bem, inclusive jogando a final, e o Patrick de Paula perdeu posição no meio da competição, ali no meio dessa trajetória, para o Zé Rafael. Então o Palmeiras chegou com essa formação para a final da Libertadores. E sim, o Abel conseguiu equilibrar um time que era muito ofensivo e desequilibrado, e esse time, mesmo jogando um futebol feio, era o que precisava ser feito naquele momento. Esse time chegou na final da Libertadores e foi campeão, no que a galera fala que é, a final de Libertadores mais feia da história. Não tem problema, o Palmeiras não precisava dar show, o Abel tinha pouco tempo para arrumar aquele time, para fazer o Palmeiras conquistar o título da Libertadores, e foi isso que o Palmeiras fez, conquistou o título da Libertadores, jogando um futebol feio, mas um futebol muito eficaz, perto do que era aquele futebol que o Vanderlei Luxemburgo propunha, mas que acabou que nunca saiu do papel, na verdade, né? Primeiro objetivo cumprido, arrumar o time desequilibrado que tinha sido montado pelo Luxemburgo, obviamente teve méritos, mas era um time desequilibrado e o Abel precisava arrumar isso, arrumou, conquistou, agora com calma vamos desenvolver um trabalho, né? E aí a gente teve em 2021, que é de se esperar, mas pouca gente tem paciência, né? Que é um time oscilando. O Abel fez o que ele precisava fazer pro Palmeiras ganhar a Libertadores 2020. 2021 é um trabalho novo, é ele colocando a cara dele. E isso traz o quê? Oscilação, óbvio, inclusive com eliminações doídas como pro CRB na Copa do Brasil, onde parecia que o Abel não servia mais pro Palmeiras naquela época, mas vamos pensar, o cara tá começando agora a colocar sua cara no time, dá um aninho aí pra ele encontrar um time e uma forma de jogar. E nesse ano o Abel teve uma grande chegada, que foi o Dudu, que acaba entrando aqui meio que no lugar do Gabriel Menino nesse time, tá? E aí o Abel, por muitos momentos, ele tentou fazer um trio de ataque com Dudu, Luiz Adriano e Rony, firmando Danilo e Zé Rafael como volantes e o Veiga como meia, mas esse time não ficou tão bem equilibrado. No final das contas, quem acabou saindo foi Luiz Adriano para a entrada do Gustavo Scarpa, que aí obviamente o Rony foi deslocado para centroavância, o Gustavo Scarpa como um meia, mas no final das contas a grande alteração que se teve foi no sistema tático. Vale também lembrar que o Vinha saiu, né? E quem chegou foi o Piquerez, que tomou essa vaga aqui dele. Mas o sistema tático, pela primeira vez, o Abel teve uma mudança drástica, colocando o Gustavo Gomes do lado direito, Luan por dentro e o Piquerez na zaga. O Scarpa foi improvisado como um lateral esquerdo / ala. E aí o Palmeiras ficou com a dupla Dudu e Veiga no meio e o Rony sozinho na frente. Era um time que parecia muito mais defensivo, mas era um time com capacidade ofensiva muito boa, né? Principalmente quando o Scarpa subia, o Marcos Rocha ainda dava algum suporte por aqui. E era um time que tinha 2 segundos volantes, porque Zé Rafael e Danilo, nenhum deles na prática era um camisa 5. Então o Abel reencontrou uma forma de jogar com esse Palmeiras num 3-6-1, né? No final da temporada. E esse novo Palmeiras acabou conquistando o bicampeonato da Libertadores, jogando de uma forma totalmente diferente do título do ano anterior. Primeira reinvenção do Abel, primeira vez que o Palmeiras conquista a taça, jogando muito melhor do que o ano anterior, mas ainda não seria o auge do Palmeiras. O Palmeiras ainda evoluiria, mas já era um time que tinha ganhado 2 Libertadores e ainda estava longe do seu auge. Mas no ano de 22 veio esse auge, onde o Abel não mudou o time, ele simplesmente reorganizou. Sabe aquele 4-3-3 que ele estava tentando muito fazer e não estava funcionando com o Luiz Adriano? E em 2022 ele conseguiu, com muito mais tempo de maturidade do elenco, os caras entendendo como jogar junto, dinâmicas, tempo de trabalho, que é o que falta no futebol brasileiro. O Abel só realocou as peças, trouxe o Gustavo Scarpa pro lado direito, trouxe o Dudu pro lado esquerdo, Veiga no meio, Piquerez solto na lateral mesmo e não como um zagueiro, com o Luan e Gomes na zaga e o Marcos Rocha fazendo a defesa mesmo, o lateral um pouco mais defensivo. Nessa dinâmica, nesse 4-3-3, nesse 4-2-3-1, seja assim como for, esse time do Palmeiras foi muito letal com os adversários, é um time de muita intensidade, um time que marcava muito alto e fez uma campanha no Brasileiro irretocável. E o jogo que para mim simboliza esse Palmeiras de 2022 foi o jogo contra o Atlético Goianiense em casa, uma partida que o Palmeiras saiu perdendo por 2-0 e virou ainda no primeiro tempo para 4-2, no que foi uma atuação bizarra desse Palmeiras, mostrando a loucura que era jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque. Um time de muita pressão, de sufocar o adversário e que mesmo perdendo por 2-0, o jogo não tá perdido não.
porque o Palmeiras era muito forte em casa. Então, esse jogo contra o Atlético Goianiense, apesar de ser contra o adversário mais fraco e tudo mais, ele simboliza demais o que era a alma desse Palmeiras de 22. E beleza, aqui a gente já tá na terceira formação do Palmeiras, tá? É o terceiro Palmeiras da era Abel. Mas ainda nessa temporada de 22, o que a gente chamou de o Palmeiras que jogou o futebol mais bonito, tivemos uma perda que fez o Abel formar o quarto Palmeiras, a quarta formação que ele utilizou. E essa perda foi o Rafael Veiga, que se lesionou. E aí o Abel precisava quebrar a cabeça para ver quem seria o meia que seria colocado no lugar do Veiga. Ou se entrar um ponta para deslocar o Gustavo Scarpa. A verdade é que o Abel fez algo que os torcedores odeiam, mas que funcionou muito bem naquela temporada, que foi trazer o Gustavo Scarpa para dentro e colocar o Mike para fazer o que a galera chama de dobra de laterais. Mas não, o Mike não jogou de lateral, ele também não jogou de ponta, como muita gente entendia. Foi aí que o Abel criou, né, a formação onde o Luan veio para um lado, Gustavo Gomes por dentro, e o Rocha fixou como terceiro zagueiro. Sim, o Rocha passou a ser terceiro zagueiro nesse momento. O Mike compôs a linha de alas, com o Piquerez tendo mais liberdade, e aí o futebol do Piquerez evoluiu demais, e você tinha um trio de ataque com o Scarpa, com o Dudu e com o Rony. O Dudu fazendo um pouco mais de dupla, e o Scarpa compondo um pouquinho mais por dentro. Mas era um Palmeiras que passava a jogar num 3-4-1-2, ou num 3-4-2-1, Palmeiras totalmente diferente do que era aquele Palmeiras de 22 que todo mundo idealiza, mas que foi muito importante para esse time arrancar nas rodadas finais e praticamente não sofrer para ganhar o título. E na reta final da temporada do campeonato ainda vimos surgir o Endrick, que era uma grande promessa, e o torcedor terminava o ano campeão brasileiro de 2022 e com a esperança de que o Endrick seria esse atacante para entrar no lugar do Mike e para formar a dupla com o Rony ou jogar no lugar do Rony, seja o que for, mas que o Endrick que ia destruir no futebol brasileiro em 2023. Mas o preço da boa temporada foi esse aqui, ó. O Palmeiras perdeu o Danilo e o Scarpa pro futebol inglês, né? Ambos foram pro Nottingham Forest. E aí o Palmeiras teria um problema muito grave para corrigir, que, perdeu dois pilares muito importantes. Bom, para a saída do Scarpa foi muito simples, né? Bota de volta o Rafael Veiga, que era o dono da posição ali de meio campista, e tudo certo. Com isso, o Abel também fez algumas mudanças, como por exemplo, botar o Gabriel Menino para ser esse reserva, né, substituto do Danilo. Então o Gabriel Menino veio fazer essa dupla de meias aqui. Com o tempo ele também tentou, né, muito porque se esperava do Endrick, ele tentou essa dupla Endrick e Rony, né, tirando o Mike para colocar o Endrick aqui no ataque. Então você tinha o Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez, com a dupla Zé Rafael e Gabriel Menino, Rafael Veiga no meio, Dudu de um lado, Endrick do outro e Rony, muitas vezes revezando entre Rony e Endrick, muitas vezes também formando uma dupla, Rony e Endrick, Dudu de um lado, Veiga do outro. O Abel tentou de tudo e nada estava funcionando em 2023. E não conseguindo encaixar um bom futebol, o auge da crise na temporada foi a eliminação para o Boca Juniors, onde parecia que a temporada do Palmeiras tinha acabado, já que no Brasileirão o Botafogo estava 14 pontos na frente do Palmeiras. Mas aí o Abel ativou o modo não tenho nada a perder. Temporada acabada, Palmeiras eliminado da Libertadores, impossível de ganhar o Brasileirão, vamos fazer alguns testes. Nessa altura do campeonato, dois jogadores já tinham perdido suas posições, um por lesão e o outro por ineficiência técnica mesmo, que foi o Gabriel Menino, que saiu para a entrada do Richard Rios, que tinha se tornado titular naquele momento, e o Luan, que tinha perdido a posição já no início da temporada por lesão, para a entrada do Murilo. Então esse mais ou menos era o time do Palmeiras ali no ano. O Endrick chegou a perder de novo a posição, né? Chegou a perder de novo a posição de titular no Palmeiras. O Mike estava fazendo essa ponta de novo. O Palmeiras estava tentando fazer a dobra, jogar o Mike como ponta. O Abel estava tentando de tudo. O Endrick tinha jogado muito bem contra o Boca Juniors, entrado no segundo tempo, mudou o jogo, mas não deu tempo de salvar o Palmeiras de ser eliminado. A torcida pedia demais o Endrick. Somado a isso, Dudu se lesionou, teve uma lesão grave no joelho, e também tem o fator de que o Rony estava muito abaixo. Com isso, com o Abel completamente perdido e o campo falando, o Abel fez as alterações. Ele tirou primeiramente o Marcos Rocha do time
para promover a volta do Luan, mas não para jogar de lateral direito, e sim para formar um trio de zaga com Gomes e com o Murilo, esticando um pouco o Piquerez aqui na ala. Obviamente o Dudu saiu do time porque tinha se lesionado, né? E aí com isso entrou quem? Entrou o Endrick. Entrou o Endrick, mas não para fazer essa ponta, para fazer uma dupla de ataque. Do lugar do Rony, que estava mal, o Abel de repente botou o Breno Lopes. De repente, ninguém esperava, ele botou o Breno Lopes. Com isso, o Mike foi mantido no time titular, mas não mais como um ponta, e sim como um ala. E aí o Palmeiras passou a jogar nesse 3-5-2 oficial, com uma dupla de ataque oficial, onde o Breno Lopes atacava o espaço e o Endrick vinha buscar o jogo, às vezes caindo quase que como um meia aqui com o Rafael Veiga. Resultado disso, nós já lembramos, o Palmeiras tirou uma vantagem de 14 pontos do Botafogo na liderança e foi campeão brasileiro, contando inclusive com uma virada bizarra no Newton Santos de 3-0 para 4-3. E pô, acho que o único ajuste que o Abel fez nesse time nesse momento foi de tirar o Luan num determinado momento para colocar o Marcos Rocha de volta, porque faltava um pouquinho de saída de bola aqui pelo lado, né? O Luan mais zagueiro, bom passe, mas não tem tanta essa liberdade para sair como o Marcos Rocha tinha aqui pelo corredor. Foi a única diferença ali, mas esse foi o time base que buscou um brasileiro perdido e fez o que é, para mim, o quinto Palmeiras de Abel Ferreira. A quinta formação diferente que trouxe resultados na era Abel Ferreira. E bem, o ano de 2024 não foi o que o palmeirense esperava, já estava na cara que esse elenco já estava um pouco envelhecido, já não funcionava como antes, talvez tivesse que rolar uma reformulação, mas a reformulação, pelo menos ao meu ver, foi tardia, deveria ter começado ali já no início de 2024, mas foi começar do meio para o final, e mesmo assim o Palmeiras brigou até o final. Foi um ano de 2024 onde teve uma conquista de Paulistão, mas o brasileiro ficou com gosto amargo. O Palmeiras poderia ter buscado ali, acabou que deu uma pipocada em casa. Mas aí a gente olha para essa reformulação do Palmeiras e a gente enxerga a saída do Marcos Rocha, a saída do Mike, a saída do Richard Rios, a saída do Zé Rafael, a saída do Endrick e a saída do Breno Lopes. Então, daquele time de 2023, sobraram 4 nomes de linha, 5 com o Everton, e claro, nem todos em boa fase, como por exemplo o Veiga, que passou a ter lesões e jogar mal. E muita gente tratou como fim de ciclo, e poderia ser o fim de ciclo de muitos jogadores ou do técnico. A diretoria optou por fazer o fim de ciclo de vários jogadores. Com essas saídas, manteve-se o técnico e uma nova chance, uma chance de se reinventar. Muita gente falou, pô, acho que o Abel não vai conseguir se reinventar. Eu, inclusive, admito, falei isso num determinado momento. Mas quando a gente olha para esse vídeo, toda essa retrospectiva, ele se reinventou por 4 vezes, várias tentativas, foram 5 formações diferentes, 5 times diferentes na era Abel. Por que não esperar que ele consiga uma 6ª vez? Muitos de nós não tivemos essa paciência, confesso que eu mesmo não tive essa paciência, mas a diretoria teve ainda bem. Porque no ano de 2025, que batemos cabeça um pouquinho, teve ali o Estevão que, pô, o time girava muito em torno dele e tudo mais, mas o pós-mundial do Palmeiras aparece o novo Palmeiras de Abel Ferreira, com todas essas saídas. E vamos colocar aqui também a saída do Rafael Veiga, que passou a jogar mal e perdeu a posição no time. O Palmeiras ficou com 3 remanescentes de linha daquele time de 2023. E olha, sinceramente, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, eu diria que até 2, tá? Porque tem muita chance do Murilo hoje não ser mais titular do Palmeiras, tá? E aí a gente entra com quem? Com Bruno Fux, que é um dos nomes que chegou no Palmeiras em 2025 e faz um campeonato excelente, faz uma temporada excelente. A gente chega com o próprio Aníbal Moreno aqui na volância, tá? Chegou no ano passado, chegou bem, se adaptou, depois passou por alguns problemas de adaptação, foi mal no fim da temporada passada, mas nessa temporada tá jogando muito bem. Eu não vou colocar na ordem não. A gente tem o Flaco Lopes, que participou da campanha de 2022-2023, mas sempre foi visto como um cara que, pô, quebra um pouco a bola, não é decisivo, é um bom reserva e no máximo isso, apesar de ter feito um bom Campeonato Paulista junto com o Endrick no ano retrasado, ou no ano passado, agora eu não me lembro, mas floresceu e hoje é, pra mim, o melhor jogador do futebol brasileiro. Você tem caras como o Felipe Anderson entrando no time, um cara que chegou no meio de 2024, não se adaptou, já foi dado como carta fora do baralho. Palmeiras tem que negociar porque ele não presta e hoje está jogando o fino da bola. Você tem um cara como o Vitor Roque no ataque, que chegou no início de 2025 e muita gente deu como, pô, será que
não flopou, não. Demorou para fazer gols, teve contagem aí de Mauro César sobre a quantidade de gols dele, não tava fazendo muitos gols. E hoje é, junto com o Flaco Lopes, a melhor dupla de ataque do futebol sul-americano. Você tem um cara como o Andreas Pereira, que é tarimbado, né, um jogador tarimbado, e foi uma grande contratação para esse Palmeiras, a cereja no bolo desse time de 2025. Você tem o Maurício, que chegou no meio de 2024, e foi um cara que até se adaptou bem, mas no começo eu ouvi muita gente falando: pra que contratar um cara como o Maurício? Não tem nada demais, é só um jogador ok ali, um meio campista, e hoje é peça fundamental nesse Palmeiras. E você tem um Kelvin, um lateral direito muito bom, excelente, que hoje é titular absoluto do Palmeiras, chegando, participando de muitos gols, fora os reservas que entram direto nesse time, como o Giai, que entra no lugar do Kelvin, por muitas vezes fazendo uma função um pouco mais defensiva, muito útil na defesa. Também você tem muitos reservas importantes nesse time do Palmeiras. Então hoje temos a 6ª formação do Palmeiras de Abel Ferreira, uma formação que pode ter o Fux ou pode ter o Murilo, aí vai da sua preferência também, não sei o que o Abel pretende fazer pro restante da temporada, mas é um time que joga muito bem de uma forma diferente, trazendo o volante para fazer essa saída 3, coisa que o Abel nunca fez, colocando os laterais para agirem quase que como pontas, trazendo os meias para dentro, com um volante aqui rodando, e o Flaco Lopes, ao invés de ser o centroavante que todo mundo sempre imaginou, ele vem para fazer um meio campo aqui, muitas vezes, para o Vitor Roque atacar o espaço e muitas vezes abrir espaço para os jogadores de meio campo. Então esse vídeo serviu para a gente lembrar que o Abel Ferreira sempre reinventou esse time. Todas as vezes que o time parava de funcionar ou ele via uma possibilidade de melhorar o time, ele sempre reinventou. Às vezes demorou um pouco demais, sim, eu vi muita gente já falando: pô, o Abel deveria fazer tal coisa antes, mas ele sempre faz. Às vezes ele demora, às vezes ele é rápido, às vezes ele faz algo surpreendente, às vezes ele faz o óbvio. A questão é: o Abel sempre reinventa o Palmeiras e muitas vezes nós fomos injustos com ele ao dizer que, pô, é final de ciclo porque acho que ele não tem capacidade de se reinventar. E todas as vezes que foram necessárias, ele se reinventou. Estamos na 6ª formação diferente, aliás, muitas formações, mas no 6º time, assim, que você fala do 1 ao 11, com uma formação bem clara e que dá resultados em campo. É claro, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Palmeiras ainda não ganhou nada em 2025. Você pode estar vendo isso no futuro e me falar aí se o Palmeiras buscou o Brasileirão, se buscou a Libertadores, se não buscou nada, mas é um time que vai ser lembrado pelo ótimo futebol, e pra mim hoje o Palmeiras joga o melhor futebol da era Abel. Vamos ver se virão as conquistas. Enfim, rapaziada, o que vocês acharam desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Ó, deixa o like, deixa o hype, dá uma forcinha aqui no canal Palmeiro, tá? Tem vídeo de Palmeiras todos os dias. Esse vídeo deu um trabalhinho pra fazer, eu tive que fazer todas as artezinhas. Eu tenho a arte do campinho aí dos jogadores de hoje, mas tive que fazer todos que passaram, né? Pra gente fazer esse remember. Então dá uma moralzinha aí, ajuda o meu trabalho a crescer, deixando o like, o hype, se inscrevendo, deixando sua opinião aí sobre Abel Ferreira. Fala alguma coisa sobre Abel Ferreira aí, qual desses times foi o que você mais gostou de ver. Fechou? Tamo junto e avante palestra!